raio-x da ruína. Nós vamos abrir a caixa preta da geopolítica e mostrar por que o homem que comanda o nosso país virou motivo de piada e desdém internacional. O que o sistema tenta esconder a todo custo com a ajuda descarada da mídia tradicional é que o Brasil foi humilhado no G7 e que as eleições e o nosso sistema eleitoral entraram de forma devastadora na mira de Donald Trump. O líder americano mandou um recado direto, sem meias palavras, para o STF e para Brasília. Enquanto a velha imprensa passa pano, nós vamos expor a realidade. A rede do Foro de São Paulo está sendo caçada em território americano. O cerco de Washington apertou contra o Comando Vermelho, contra o PCC e contra o sanguinário Trem de Aragua. E os operadores financeiros dessas facções já estão sendo capturados e presos pelas forças de inteligência internacionais, inclusive dentro do nosso país e lá nos Estados Unidos. Isso aqui é grave, meus amigos. O tabuleiro virou. E o líder do Brasil, desesperado, isolado até pelos antigos aliados globais, comete gafes históricas, chegando ao delírio de implorar para Macron e negar a sua própria identidade de esquerda para tentar agradar um mundo que agora, indiscutivelmente, caminha para a direita. E para rasgar o véu desse teatro e dissecar como os Estados Unidos de Trump planejam limpar a América Latina do narcoterrorismo, eu coloquei as câmeras para rodar e trouxe diretamente dos corredores da Casa Branca em Washington o gigante Paulo Henrique Araújo. Prepare-se para um embate cru, técnico e sem as amarras do politicamente correto. Olha o nível do que nós vamos revelar aqui nos próximos minutos. Olá, Shimon, sempre uma alegria estar contigo e com sua audiência, meu caro. Olha, o Lula realmente, ele começou com o discurso de quem iria para o G7 colocar ordem na bagunça, mas acho que ele esqueceu que ele é um sidekick, ele é somente ali alguém que é convidado dentro do G7. Chegando lá, ele teve que esperar a vez dele para falar e olha, foi várias gafes que ele cometeu, algumas que ainda não vieram a público ou não tem gravações, mas o grande ponto foi justamente ali a troca de farpas agora aberta que nós temos entre Donald Trump e o presidente brasileiro. E o que nós temos de importante no meio de tudo isso é justamente que acabou a química. A química foi para os ares e virou praticamente acusação de um lado e ameaça de outro. Donald Trump não somente falou que o Brasil está ficando numa situação muito complicada politicamente, mais do que isso, ele deu indícios diretos de que as eleições de 2022 no Brasil não foram justas, não foram corretas, para usar termos possíveis aqui na frente plataforma. Do mundo todo, hein? Na frente do mundo na todo, frente hein? do mundo todo. Pois é, Shimon, e isso fez com que o Lula, né, até dissesse algumas coisas que seriam consideradas crimes, como, por exemplo, pegar uma urna eletrônica, levar para fora do país e apresentar para o Trump como funciona uma urna eletrônica. Caramba. Como se esse fosse o problema dos Estados Unidos, né? Não entender o que é uma urna eletrônica. Mas Lula também disse, acho que a gente pode começar a discorrer dentro desses fatos, um ponto importante de se olhar que, olha, não queremos aqui interferência dos Estados Unidos e espero que ele não interfira nas eleições brasileiras. Logo, Lula, que tem a primazia de interferir em eleições por toda a América Latina através do Foro de São Paulo. Shimon. Medinho, né? O Paulo Henrique Araújo, é um prazer ter você aqui de novo com a nossa audiência. Você enriquece aqui o nosso canal, enriquece os brasileiros com as informações. Pessoal, dá trabalho para fazer, hein? Diretamente dos corredores da Casa Branca em Washington, com os bastidores da geopolítica, Paulo Henrique Araújo, mais uma vez. Paulo, olha, o Lula, ele realmente mostrou aí o mais baixo nível de diplomacia que alguém pode praticar, mas é um sinal de desespero, né? Veja que ele só fica repetindo, o Trump não pode se meter na eleição, o Trump não pode se meter na eleição. Tá com medo, Paulo, ele tá com medo de que algo aconteça, porque não precisa fazer muito mais, né? Ele mesmo já está indo bem mal aqui na visão dos próprios brasileiros, então não precisa muito para afundar
a eleição dele. Basta o Trump fazer alguns gestos, alguma manifestação, e foi justamente o que o Trump fez, né? Mandando um recado direto para o STF, mandando um recado sobre as eleições brasileiras, dando aquela ignorada no Lula, o Lula desesperado. O Lula chegou a negar, olha, aquela negação do Lula de que ele nunca foi de esquerda, aquilo ali é também fruto de um certo desespero, porque ele não está se encaixando mais nesse mundo, ele não está encontrando mais o lugar dele, ao ponto que ele diz assim, não, vou me apresentar aqui como um moderado, como um centrista, para ver se eu me encaixo com essas pessoas, porque a moda agora, e pelo que nós vimos no G7, Paulo, você vai comentar também a repercussão aí do papel do Trump nesse evento, a moda é ser um conservador, a moda é estar do lado do Trump, não é mesmo? Olha, Shimon, e eu vou te dizer uma coisa, esse ponto demonstra muito uma situação que o Lula começou a enfrentar na própria mídia europeia. Porque ali pelos idos de 2024, começo de 2025, o Lula ele deu várias declarações extremamente problemáticas em relação à defesa da Ucrânia, em defesa, na verdade, atacando a Ucrânia em defesa da Rússia, deu muitos indícios e gestos favoráveis demais à China de Xi Jinping, coisa que nós brasileiros que acompanhamos a política sabemos como funciona isso em profundidade. Porém, dentro da Europa, quando o Lula foi eleito e recebeu apoio de vários agentes políticos importantes europeus, o discurso era de que, olha, vai sair o extremista Bolsonaro e vai voltar aquela centro-esquerda democrática de um homem popular nos braços do povo brasileiro. Só que o Lula avisou, ele ia voltar com sangue nos olhos. O Lula ele queria era vingança. E aí caiu a face do Lulinha, paz e amor, e veio à tona que todos sabem quem é o Lula de verdade. E os europeus, então, começaram a falar, olha, e começamos aqui a ver que o Lula é muito diferente do que nós pensávamos. Tivemos matérias, inclusive na mídia francesa, sobre isso. Então, esse gesto do Lula de falar, olha, não sou de esquerda, eu nunca fui de esquerda, fui tido como anticomunista, é o Lula no ápice, né, da sua megalomania, da mitomania que ele tem, o hábito de mentir compulsoriamente, vindo à tona. Mas o próprio presidente aqui já disse que cada vez mais tem sido mais de esquerda do que nunca, que estava orgulhoso de colocar um comunista na Suprema Corte brasileira, mas fora do mundo ele muda o discurso. E essa questão que você trouxe, Shimon, eu acho que é um ponto determinante do Lula, de repente, não enxergar onde que ele está nesse momento. O Lula, ele faz os discursos internos no Brasil, as suas declarações, como se ele estivesse em 2002, onde você dependia de um aparato gigantesco para fazer chegar ao mundo suas declarações. Hoje, com as redes sociais, em menos de 3 minutos, isso está na mão de qualquer presidente, de qualquer ministro das Relações Exteriores, de qualquer analista internacional. Então, ele não consegue dissociar o discurso interno do externo mais. Só que ele age como se ainda fosse possível. E aí, Lula ele está caindo em contradição o tempo inteiro. E, Shimon, uma coisa que me chama a atenção, e eu venho falando muito sobre isso, fazendo o trabalho de correspondente aqui dos Estados Unidos, a gente primeiro tem uma experiência direta, 24 horas praticamente por dia, com a mídia americana, e ao mesmo tempo a gente vê qual é o tratamento que a mídia brasileira está dando para os temas. E eu não acho que a mídia tem que, de certa forma, militar por um lado ou para o outro. Não se trata disso. Mas me assusta como falta contexto em tudo. Como a mídia brasileira não dá contexto para as coisas. O Lula, ele fala o que ele quer e a mídia simplesmente republica. A mídia brasileira, eles simplesmente só replicam aquilo que o Lula está falando e não fazem os devidos contrapontos, não fazem ali os devidos contextos, coisa que é natural na mídia aqui dos Estados Unidos, por exemplo, seja quem for o político que está no poder, meu caro. E isso assusta. Verdade, só transmitem. É que sempre foi assim, né? Eles não aceitaram. Ontem saiu inclusive um relatório de que a internet, o YouTube, já ultrapassou a televisão
no sentido de notícias, né? As pessoas procuram mais canais independentes como o meu, como o do Paulo Araújo, do Paulo Henrique Araújo, que está aqui com a gente, e confiam mais. Porque veja bem, como é que você vai confiar numa Rede Globo, ô Paulo, só para exemplificar, que recebe bilhões, que recebe milhões? Só ela recebeu mais de 50% da verba publicitária do governo. Então você sabe quem é que manda lá dentro. As pessoas sabem, é um jogo de cartas marcadas e as pessoas preferem isso, porque a mídia justamente, ela precisa salvar o Lula. Parece que tinham abandonado o Lula em algum momento, fazendo críticas contundentes ao Lula, mas depois de um certo momento desse andamento de Banco Master, hoje inclusive saiu mais uma bomba aí ligado diretamente à cúpula do governo do PT em relação a escândalos de corrupção do Jacques Wagner, busca e apreensão da PF na casa do Jacques Wagner, o líder do governo Lula. A imprensa de repente volte a bater um pouco mais. Realmente você fez essa observação perfeita, né? Eles não contextualizam, eles não explicam e realmente eles correram para tentar salvar o Lula dessa enrascada, porque nós estamos noticiando e contando para quem nos acompanha o fiasco que o Lula está fazendo na Europa, a ponto do Macron mandar ele ficar quieto em uma das reuniões ali entre as lideranças, porque ele estava divergindo completamente desse contextualizando o tema e mostrando que não tem domínio nenhum do que eles estavam falando em relação ao uso de inteligência artificial, a questões econômicas. E aí ele se levanta, começa um discurso que não tem nada a ver, todo mundo para ficar olhando para aquela figura estranha ali no meio, e o Macron manda ele se calar. Então, realmente, Paulo, o Brasil está pessimamente representado num evento de tamanha importância que é o G7, onde o Brasil poderia pelo menos trazer algum negócio para nós. Dinheiro, money. Quem estava lá junto com o Brasil? A Índia. Só que a Índia fechou contratos de bilhões. O Lula conseguiu retomar a carne brasileira para o mercado europeu, Paulo? Essa é a pergunta, né? Pois é, e Shimon, esse ponto que você está trazendo, ele é importante em dois aspectos e eu quero separar aqui para a gente compreender bem em profundidade. Porque quando o Macron ele interrompe o Lula ele estava fazendo justamente aquilo que ele disse que não era, ser comunista. O discurso dele estava seguindo totalmente a linha do trabalhismo leninista, do sindicalismo leninista que nós tínhamos na União Soviética. E ele estava defendendo que, por exemplo, as inteligências artificiais vão acabar com empregos pelo mundo e que é dever do Estado barrar as inteligências artificiais porque o Estado tem obrigação de gerar emprego, porque a iniciativa privada não gera emprego. A iniciativa privada só quer lucro. E quem cuida das pessoas é o Estado. Bom, você quer um discurso mais comunista do que esse? Para o homem que tinha acabado de dizer para outros líderes dentro da Europa que não era comunista e que não era de esquerda, assim, é um contraponto total, é hilário, de verdade. E o Macron teve que parar, porque ele estourou o tempo. Ele estourou o tempo e ele ficou contrariado com o Macron. E aqui, Shimon, tem um ponto que eu falo nas intervenções que eu faço há mais ou menos 2 anos, e quando eu falava, muita gente duvidava, que em breve as pessoas não iam querer saber muito do Lula, inclusive o Macron. E teve uma foto oficial que o Macron estava do lado esquerdo do Macron estava o Trump, né? E do lado direito estava o Lula. E o Lula fez questão de segurar na mão do Macron. E foi assim, o Macron segura, vejam o vídeo disso, ele segura ali e tira algumas fotos da mão segurada do Lula, depois ele solta a mão do Lula e fica assim, ó, segurando a mão da esposa dele. Então, o que acontece? O Lula já não é mais aquela figura que, poxa, não, é aquele moderado, amigão de todo mundo, que o Obama disse que ele era o cara e tudo mais. Essa imagem caiu. E isso aqui, meus caros, não é um discurso. Vocês estão dizendo isso porque vocês são contra o Lula. Não, não é isso. É uma constatação da realidade. São sinais que os líderes mundiais
estão dando. E pegando essa questão da inteligência artificial, nós estamos passando por uma nova revolução industrial. É uma singularidade da história humana. Como foi a criação da roda, quando o homem controlou o fogo, quando dominamos a aviação, quando teve a revolução industrial, e nós estamos vivendo uma nova singularidade da história humana. A história humana ela vai ser alterada profundamente a partir agora dessa revolução ainda que está no início, né, das inteligências artificiais. E a gente percebe como o Brasil está ficando para trás em tudo isso, em todos os aspectos, Timon. Eu fiz um programa importante sobre isso essa semana, porque tem duas formas de você crescer nesse mercado. O primeiro é você ter a força produtiva no sentido de criar a tecnologia, contribuir. O Brasil não tem como fazer isso. As nossas boas mentes estão trabalhando todas fora do Brasil. Todo o nosso capital humano sai do Brasil porque não há investimento em ciência e tecnologia. Tá? O Brasil é um ambiente nocivo ao empreendedorismo, a quem queira empreender nesse sentido. Por exemplo, tivemos a IA carioca, que nada mais era do que uma IA chinesa com uma roupa nova. Então, assim, o Brasil ele não investe em nada. E pelo próprio discurso do Lula, se destrói isso. Por outro lado, você tem um outro caminho que você poderia, sim, ter um ágio importante, que é nas commodities em cima disso. Terras raras, acordos importantes que podem ser assinados. O Brasil tem um potencial de geração de energia elétrica gigantesco. Os data centers, né, Paulo? O Brasil poderia ser um paraíso. Desculpa te cortar. Foi mais forte do que eu aqui. O Brasil poderia ser um paraíso dos data centers, porque os Estados Unidos, a Europa, tem uma crise lá com pautas verdes e não querem liberar os data centers. Mas quem tiver os data centers vai controlar tudo no mundo. E o Brasil tem condições de ter essa estrutura aqui tranquilamente, porque nós temos muita água, nós temos muitos lugares onde esses data centers poderiam ser instalados. Uma outra observação, Paulo, só para te passar, a China faz esse papel que o Brasil deveria fazer. E a Índia está começando a fazer esse papel. Veja, terras raras, você citou muito bem aí, ó. O Trump fechou agora, 2 semanas atrás, um acordo de 30 bilhões com a Índia. 30 bilhões de dólares com a Índia. E adivinhe sobre o que é esse acordo? Terras raras. E não só o commodity terras raras, mas a tecnologia, a capacidade de fazer ali a seleção, a separação, que hoje somente a China consegue fazer no mundo. Os americanos vão investir 30 bilhões em tecnologia nessa área, que é a área mais importante do mundo. Não existe chips de computador, não vai existir processamento para os data centers que vão tocar o funcionamento das IAs sem as terras raras. E o Brasil perdeu essa oportunidade de 30 bilhões porque o Lula, um imbecil, fica xingando o Trump, fica ameaçando o Trump, fica provocando o Trump, fica fazendo proposta indecente para trocar o dólar pelo yuan e protege cartéis. Comando Vermelho e PCC. E daqui a pouco, pessoal, não saia daí. O Paulo Araújo vai trazer para nós um resumo do que está acontecendo na América Latina, porque o pau começou a comer aqui também. Paulo Henrique. Olha, e perfeito, meu caro. E para fechar esse ponto que você chama a atenção de o Brasil perdendo oportunidades, e já até pegando o gancho da América Latina, existe uma nova organização geopolítica, e aqui estamos falando de geopolítica na prática, quando a política começa a ser definida a partir da geografia. Com o escudo das Américas, que no Brasil, pela mídia, é tratado aí como, não, é uma aliança de partidos de direita. E não é isso. Se trata de uma nova organização geopolítica das relações internacionais e o Brasil está fora do escudo das Américas ali, tocado pelos Estados Unidos da América. Só para a gente pegar essa questão da IA, o que nós estamos vendo? O Brasil perdeu o seu excedente de energia que comprava de Itaipu do Paraguai. Os Estados Unidos rapidamente foram lá, adquiriram esse excedente, pagando bem para o Paraguai e mais do que isso. Estabeleceram ali um plano, olha, então para a gente poder confiar em vocês, precisamos limpar o terreno. Então para isso a gente vai ajudar vocês a combater o crime organizado.
colocaram tropas americanas dentro do Paraguai para ajudar nisso e estão investindo pesado no desenvolvimento de capacidade humana, ou seja, os Estados Unidos e as empresas americanas vão investir dinheiro na formação de novos cientistas da tecnologia dentro do Paraguai para que eles toquem os negócios, Caramba, para que eles gerem a economia e daqui 20 anos, Shimon, o Paraguai será uma potência tecnológica na América do Sul. E o Brasil, o que ele faz? Só para a gente pegar um comparativo. Ele abre para a China, como é o caso de Camaçari, na Bahia. Ali eles compraram, né, a fábrica da Ford, transformaram numa fábrica da BYD. E eles não estão desenvolvendo o capital humano brasileiro, eles estão trazendo trabalhadores chineses. Verdade. Então aqui a gente vê a diferença de como ambos os países trabalham nessa Guerra Fria. Paulo, genial. Os Estados Unidos e a China. Ó, genial isso que você falou agora, pessoal. Prestem atenção na diferença, porque ambos são imperialistas. Os Estados Unidos, a China, né? Tem aqueles que só xingam os Estados Unidos de imperialistas, mas eles nunca lembram que a China também é imperialista, expansionista, só que existe uma diferença básica. Os Estados Unidos investem nas pessoas e geram riqueza ali, ó, para a comunidade que de alguma forma acaba se submetendo aos interesses dos Estados Unidos, e esse é o jogo da geopolítica, né? Não existe esse conto de fadas, gente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, manda quem tem bombas nucleares e porta-aviões e obedece quem não tem absolutamente pichongas nenhuma. O que o Paraguai tinha? Não tinha nada, só teve inteligência de fazer o acordo com o cara que manda melhor, o cara que é um pouco menos pior, né, no sentido de exploração. A China é exatamente isso. Nem para dar emprego para o povo baiano serviu essa fábrica da BYD. Né? Eles estão trazendo os chineses lá dentro para eles trabalharem, inclusive na construção civil. Tem um vídeo circulando aí de um chinês quebrando o pau com um baiano lá e saindo do braço. Então, por que não treinam, né, o povo brasileiro? Por que não ensinam o povo brasileiro? E tem mais, né? E tem mais. Tem toda a questão militar por trás, né? Porque todas essas instalações, elas são de duplo uso. Tudo é de duplo uso, não é só civil, não. Tudo ali serve como uma arma de espionagem, uma arma de ataque, uma arma de monitoramento, tudo. Os próprios carros, gente, possuem sensores capazes de fazer mapeamento completo de território, de bases militares, de instalações governamentais, tudo é de duplo uso quando se trata da instalação chinesa. Então tem uma diferença. E o dinheiro fica circulando aqui dentro. Os americanos ganham dinheiro, ganham muito dinheiro, mas os paraguaios também ganham muito dinheiro. Porque não tem um lugar, Paulo, eu não consigo citar nenhum lugar que fez acordos com os Estados Unidos amplos de fincar a bandeira americana e ter ali inclusive uma base militar americana que seja pobre, miserável. Né? A maioria dos países que abriu o comércio para os Estados Unidos prosperou muito. Olha a Costa Rica, né? Olha agora o Paraguai, olha as mudanças que estão acontecendo na Argentina com o Milei, que também abriu as portas para os militares americanos se instalarem ali dentro. O Brasil está ficando cercado, hein? O Foro de São Paulo está perdendo os seus redutos, Paulo. Pois é, Shimon. Vou pegar justamente esse ponto agora que você trouxe e trazer para a questão do que está acontecendo na América Latina, porque o Escudo das Américas ele vai ali versar também sobre a segurança nacional dos Estados Unidos. E eles entendem de maneira muito clara que, além da questão do combate ao narcotráfico, você precisa investir nos países, que é o ponto que nós estávamos conversando aqui, mas você precisa limpar a área. Então nós temos vários cartéis de drogas que estão na mira dos Estados Unidos e já foram designados como organizações terroristas internacionais. Comando Vermelho, PCC, o cartel de Jalisco Nueva Generación. Nós temos o cartel de Sinaloa, cartel de Los Soles, que era o do Maduro dentro da Venezuela, e o braço auxiliar, que é o Trem de Aragua. E o Trump, ele estava de olho no Trem de Aragua desde a sua candidatura, ainda em 2024, ele já falava bastante sobre isso.
E agora, o trem de Aragua, eles sofreram um golpe muito forte, porque o exército americano atuou dentro da Venezuela para Caramba. eliminar um dos seus líderes, que era o Ninho Guerreiro. E olha só, nós temos já informações claras, que não é de hoje, isso até está no meu livro, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, que o trem de Aragua funcionava como um braço. A gente fala muito do sicário no Brasil, eles eram os Uhum. sicários do Maduro, tá? E Uhum. atuavam muitas vezes com coordenação com a ala podre do exército venezuelano. Na semana passada, o comandante-geral do Pentágono, Dan Kane, foi à Venezuela. E logo depois dessa visita dele na Venezuela, o exército venezuelano foi ali, vamos colocar aqui entre aspas, mas é a realidade, obrigado a participar dessa operação de caça ao Ninho Guerreiro. E o exército americano atuou dentro da Venezuela, tá? E foi exatamente um drone americano que eliminou Ninho Guerreiro. Agora aqui o ponto que chama a atenção, tá, meu caro Shimon? O trem de Aragua já vinha sendo utilizado em várias ramificações por toda a América Latina. Por exemplo, um militar desertor do cartel de Los Soles do Maduro foi para o Chile. E ele foi assassinado dentro do Chile, dentro do Chile. O Maduro mandou sicários Caramba. dentro de outro país matar outro militar. Tá? Isso é documentado, isso e tem investigação criminal contra o Maduro, Diosdado Cabejo, dentro do Chile. Só que isso não parou por aí, porque nós tivemos uma operação que aqui a gente não tem a confirmação, mas todos os indícios apontam que a Polícia Civil de alguns estados brasileiros, 6 estados para ser mais exatos, dentre eles Roraima, Amazonas, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, eles trabalharam ali junto com a inteligência americana para deflagrar uma operação contra o trem de Aragua dentro do Brasil. E Caramba. dentre outras coisas, Shimon, olha só o que aconteceu. Eles estavam trocando não necessariamente dinheiro com as facções criminosas dentro do Brasil, sobretudo Comando Vermelho e o PCC, mas armas. Eles estavam pagando essas facções terroristas dentro do Brasil com armas. E mais do que isso, quem foi preso aqui dentro do Brasil? O operador financeiro, o contador, o homem que cuidava das finanças, do dinheiro do gigantesco cartel narcoterrorista Trem de Aragua. O sujeito estava refugiado e operando dentro do Brasil. E foi preso, Shimon. Caramba. Então, a gente percebe que toda a operação americana já está se expandindo para dentro do Brasil, que era um grande temor do Luiz Inácio Lula da Silva. Então não é se vai acontecer, já está acontecendo e o Lula está sendo devorado pelas pernas, né? Nós tivemos uma prisão também de alguém envolvido com PCC ou Comando Vermelho aí nos Estados Unidos, Paulo. Você confirma essa informação? Parece que foi ali em Miami. Onde foi isso aí? Pois é, foi no estado da Flórida, né, na região ali de Miami, olha aí, essa prisão. E parece que a pessoa que foi presa, agora me perdoe, Shimon, me fugiu o nome dele aqui eu também não lembro. Mas ele atuava para as duas facções. Caramba! Tá? Ele atuava para o PCC e para o Comando Vermelho, segundo o próprio Departamento de Homeland Security, né? O DHS aqui nos Estados Unidos. Eles afirmaram que ele era um operador de ambas as facções, provavelmente trabalhava ali como uma ponte. E a gente sabe que existem várias áreas que o Comando Vermelho e o PCC vêm atuando em conjunto no exterior. Então, não é de se estranhar isso. Então, o Lula tem motivos o suficiente para estar desesperado, foi para o G7, fez lá, não fez nada, né, na verdade, não fez absolutamente nada, a não ser dar um vexame, mostrar que ele está completamente despreparado para conduzir o Brasil fora do nosso território. Se aqui dentro, gente, nós já estamos vivendo um caos econômico, com grandes problemas de endividamento da população, segurança pública,
certo? Você se sente seguro? Eu mesmo teve um parceiro nosso aqui essa semana que o carro dele foi roubado aqui na esquina do nosso estúdio. Então, pessoal, se tá feio aqui, se ele não consegue resolver os problemas internos, imagina as questões externas do Brasil, né? Ele detesta o homem mais poderoso do mundo. Ele é hostil ao homem mais poderoso do mundo atualmente. O que é que nós vamos conseguir? Estava todo mundo lambendo Trump lá no G7, o Paulo Araújo. Os socialistas europeus, presta atenção, pessoal, os socialistas europeus, os globalistas europeus estavam lá lambendo Trump. Todos eles. Né? A Índia também. O Xi Jinping recebeu o Trump com pompa e circunstância lá na China. Né? O Putin demonstra sempre uma boa relação com o Trump. Só o Lula, gente, vocês percebem o quanto o Lula está isolado até pelo lado do eixo do mal. O Lula foi até o Irã. Ô Paulo, até o Irã está fazendo um acordo com o Trump. E o Lula não consegue fazer nada. Mas será que não consegue ou ele não quer? Porque é o seguinte, é preciso descolar o Brasil completamente dos Estados Unidos para poder tomar o controle do país. É preciso, né? É impossível você dar um golpe, você tomar o poder, seja lá o que, você declarar rei do Brasil sem descolar completamente, sem destruir completamente as relações do Brasil com os Estados Unidos, porque os americanos estão presentes aqui já há 200 anos, né? Há muito tempo. Nós temos acordo com os americanos, desde os tempos do Império. E sempre foi uma boa relação, sempre foi uma relação de muito respeito. Né? Tivemos todo um quiprocó durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Getúlio Vargas flertava com a Alemanha, sim. Por pouco, gente, o Brasil não fica do lado do eixo Japão-Alemanha, mas aí reverteram isso com a pressão dos Estados Unidos. E depois sempre tivemos boas relações, até no período militar os americanos atuaram, e eles atuam, não seja ingênuo de imaginar que eles não vão atuar pelos seus próprios interesses. E aí hoje nós temos essa péssima relação, mas que é ruim para nós, ô Paulo. Ó, o Lula e o Moraes estão perseguindo as Big Techs. Ou seja, direito à fala das pessoas. Né? Isso envolve muito dinheiro. Né? O comércio. O Lula também posiciona o Brasil numa péssima posição. Você tem aí denúncias de trabalho análogo à escravidão em empresas brasileiras e empresas que atuam dentro do Brasil. Então, nós estamos completamente cercados em relação a isso. Agora, vamos esperar a reta final para a eleição, ô Paulo, porque a última tentativa do Lula, e eles foram lá, eles vão negar isso, mas eles foram para o G7, inclusive anteciparam a viagem ao G7 para tentar uma última conversa, um último acordo, um último aperto de mão com o Trump e não conseguiram, Paulo. Olha, e aí, Shimon, você tocou num ponto, né? O eleitoral. E esse é o ponto que o Lula ele está mirando diretamente nessa questão. Porque ele está tentando colocar a coisa de uma forma do ganha-ganha. Ou seja, primeiro, se eu conseguir sentar com o Lula, eu vou demonstrar uma fraqueza. Perdão, com o Trump, eu vou demonstrar uma fraqueza do meu adversário, no caso a família Bolsonaro, e mais do que isso, eu vou ali ser o cara que negociou, acabou com, nas palavras de Lula, os traidores da pátria, e também vou acabar com o tarifaço. Se eu não conseguir, eu vou ali versar sobre a soberania, eu vou fazer a luta do nós contra eles, do inimigo externo. E aí a gente viu que ele está indo para a opção B. E ele vai tentar trabalhar com isso a todo custo. Agora, tem um ponto aqui que a gente precisa trazer de atenção. Isso tem funcionado até um certo ponto, sim, dentro do cenário eleitoral brasileiro. Existe um sentimento anti-americano grande em boa parte da sociedade brasileira de esquerda,
aquela sociedade que acaba definindo a eleição, ela é influenciada pela militância que nós temos em parte da mídia, pelo esse sentimento anti-americano que foi incutido ainda na escola. Todos nós passamos por isso, professores de história, geografia, passando esse sentimento para nós. E dentro da direita também existem pessoas ali, setores que têm esse sentimento anti-americano e que acabam dando assim uma certa reverberação, a câmara de eco para isso. Então, o Lula ele vai tentar trabalhar em cima dessa questão, né, do nós contra eles, que é algo que ele sempre fez, e vai tentar trabalhar também nesse ponto, né, de que estou lutando pela soberania do país. Só que, na verdade, a gente sabe que ele vai culpar todo mundo, menos a administração dele, o governo dele, porque desde julho de 2025 ele sabia das investigações da portaria ou da seção 301 nos Estados Unidos. Mais do que isso, todo mundo aqui nos Estados Unidos e no Brasil já falava que o fim dessas investigações seria em junho. Então, ele teve tempo suficiente, um ano, para trabalhar em cima disso. Mas não, ele prefere criar a narrativa de que o Trump quer acabar com o Pix. O Trump ele quer acabar com as eleições porque ele não conhece a urna eletrônica. Então, nós estamos falando aqui, e é isso que eu até comentei, que a mídia não contextualiza as coisas, e isso é muito grave para até a imprensa brasileira, né? Sobrevivência da imprensa brasileira. Nós estamos falando que o país que tem as tecnologias mais avançadas do mundo, que tem as mentes que mais criam no mundo, que é um país líder na questão ou um dos líderes na questão da inteligência artificial, da inovação, da ciência, da tecnologia, eles não têm a capacidade de ter um sistema como o Pix, eles não têm a capacidade de ter urnas eletrônicas, ou será que eles não querem sistemas como esse? Esse é o ponto. Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Zelle. Mas o Zelle não é igualzinho o Pix, porque os americanos não querem. Porque para ter um sistema igual ao Pix, eles vão ter que ter um controle central do governo das contas bancárias dos americanos. E adivinha, os americanos não querem o governo tendo acesso às suas contas bancárias. Se metendo. No Brasil não existe mais sigilo bancário. Sigilo bancário no Brasil é só uma farsa. Hoje você está completamente exposto para o governo. Os americanos não querem isso. Outra coisa, o Zelle é gerido por uma empresa, um consórcio de empresas privadas. Porque o americano não quer o governo gerenciando um sistema que vai mexer com o seu dinheiro. Porque eles não querem que tenha um plano Collor, por exemplo, como já aconteceu no Brasil. Outra coisa, os americanos não querem sistema de votação eletrônico. Por quê? Porque eles querem ter um escrutínio no papel. Não se trata de ter a tecnologia ou não, é de você querer ou não essa tecnologia. E o discurso do Lula é: nós somos maravilhosos, avançados, e eles não conseguem concorrer com a gente. E na verdade não, se trata de, primeiro, uma visão conservadora da sociedade americana, que é: olha, a tecnologia é boa, mas existe um limite para isso. E a nossa liberdade está acima de facilidades tecnológicas. E é isso que a mídia brasileira, muitas vezes eu tenho até dúvidas, Shimon, se os comentaristas da mídia brasileira, que são nossos colegas, mas isso me assusta, se eles têm a capacidade de compreender isso e passar isso para o público. Às vezes eu tenho essa dúvida. Olha, eles sabem o que eles estão falando e como eles estão falando, né? Eles sabem que eles são o quarto poder de verdade no país. Eles sabem que eles têm o poder de convencer, inclusive, porque não precisa convencer convencer muita gente, não, ô Paulo. Qual foi a diferença de votos? Vamos colocar aqui que as eleições de 2022 ocorreram da forma mais lisa possível. Qual foi a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro? Né? Foi 1 milhão e pouco? Foi pouquinho. Foi pouco. Ou seja, uma Rede Globo consegue influenciar esses votos. Consegue sim. Você está coberto de razão. Então eles sabem a arma que eles têm na mão. Só que as pessoas estão começando a entender o jogo. Porque antes, Paulo, bate-papo como esse que nós
estamos tendo aqui livremente não aconteciam. Você acha que a Globo ia dar oportunidade para você dar o teu ponto de vista crítico ao governo? Isso não existia em 2002, quando o Lula foi eleito. Isso existe agora, né, 30 anos depois. Então, pessoal, o mundo mudou. A Globo não quer aceitar, o Lula não quer aceitar, e eles fizeram um consórcio para destruir ou para tentar fingir que esse mundo não existe. Então, para a Rede Globo, para Bandeirantes, para o SBT, seja qual for o canal tradicional que existe no Brasil, é muito bom que as redes sociais sejam censuradas. É muito bom que o YouTube seja bloqueado. É muito bom que eliminem o Instagram da vida, o TikTok da vida de vocês. Por quê? Porque aí você vai ter que se informar pela tela da Globo, pela tela do SBT, pelo que os jornalistas decidem ou não contar para você. Paulo, ó, impressionante as informações que você trouxe para nós hoje a respeito do Lula. Uma avaliação final sua aí, ó. Como que saiu o Lula depois desse G7? Foi positivo ou foi negativo para ele? Na sua visão aí de Washington, dos corredores da Casa Branca. Olha, de maneira bem clara, foi exatamente o mesmo script da turnê que ele fez na Europa no mês de abril. A mídia brasileira, a própria imprensa do Brasil e toda a estrutura do aparato de comunicação do governo coloca como um grande sucesso o Lula que abre portas, que fala ao mundo, mas nos corredores todo mundo está olhando para o Lula daquele jeito. Caramba, esse cara está preso no passado, foi um show de gafes. Ele colocou muitos discursos conflituosos, como quando ele nega, por exemplo, que ele é de esquerda e depois defende todo o manifesto comunista na questão das IAs. Então, assim, Lula, ele acumulou gafes, acumulou situações constrangedoras, como ele gravando ali, sem saber que estava sendo gravado, tratando o seu chanceler, o seu ministro das Relações Exteriores, como um mero auxiliar qualquer. O peso de tudo isso no mundo foi péssimo, mas dentro do Brasil vão pintar como se Lula foi ali um grande super-herói da soberania nacional. Não foi isso que aconteceu no mundo. Pessoal, sigam o Paulo Henrique Araújo no Instagram, no YouTube, e nas demais redes sociais são várias que nós temos aí. Paulo, é Paulo Henrique Araújo mesmo, né, Paulo? Tem o canal grande PH Vox, tem o canal com o nome do Paulo Henrique Araújo e tem o Instagram do Paulo Henrique Araújo, diretamente de Washington, pessoal, nos bastidores da Casa Branca. Podem confiar que o Paulo traz a informação pura para vocês depois formarem o senso crítico. É isso aí, Shimon. Só aqui passando, então, tem o PH Vox no YouTube e o PH Araújo nos Estados Unidos. No Instagram é @PH Araújo Real e no Twitter ou X, @PH Araújo. Muito bem, pessoal, nós precisamos colocar agora mais 10 mil inscritos lá no canal do Paulo, tá aqui em collab comigo, vai lá e diga, vim pelo Shimon Oliveira, vamos engrossar, vamos fortalecer o Paulo, que é o nosso representante, a nossa fonte de informações lá, diretamente na Casa Branca. Então, corre lá e fortaleça essa comunidade de analistas, a maior do Brasil. E tem o livro do Paulo, 2 livros que nós vamos deixar para vocês no card. Paulo, tá no Amazon, tá aí nas grandes livrarias do Brasil? Exatamente, Shimon. São 5 livros que eu tenho publicado, mas esses Caramba. 2 aqui são muito importantes, né? O primeiro é A Queda da Democracia no Brasil. Você vai encontrar na Amazon, Mercado Livre, vai encontrar nas livrarias físicas. E a minha principal obra, que é Foro de São Paulo e a Pátria Grande, para entender, né, a profundidade da América Latina e de como o PT foi moldado a partir da ditadura cubana, nicaragüense, e como hoje eles coordenam e comandam muitas das ações que estão tomando aí, né, todo o nosso continente, e vai entender por que o Lula ele está tão preocupado com essa questão envolvendo, por exemplo, o Comando Vermelho e o PCC. Vai fazer muito mais sentido para vocês. E vocês vão entender o Foro de São Paulo muito além do que se comenta muito por cima. Ah, não, o grupo que se reúne. Você vai ver, você vai entender até a filosofia e a ideologia que está antes até mesmo do comunismo e que direciona toda essa estrutura revolucionária no continente.
Pessoal, os livros estão aqui nos cards que aparecem na tela e também na descrição. É isso aí. Meus amigos, a narrativa oficial e os consórcios midiáticos tentam nos soterrar com meias-verdades todos os dias. Mas o que o Paulo Henrique Araújo acabou de desenhar aqui na nossa mesa é a prova incontestável de que o cerco americano está se fechando. O modelo falido da esquerda continental está ruindo sob o peso do próprio fracasso e do combate pesado ao narcoterrorismo. O sistema estremece quando a verdade dos bastidores é exposta com clareza. E é exatamente por isso que não podemos recuar 1 milímetro sequer. A guerra pela sua liberdade exige ferramentas, exige blindagem e exige conhecimento que a televisão quer que você ignore. E aí, você acha que a relíquia envelhecida do Brasil, o Lula, está com os dias contados? Comente agora mesmo nos comentários fim da relíquia envelhecida se você acredita que estamos caminhando para esse momento. O sistema usa a censura pesada e a perseguição para calar análises como essas nas redes abertas. Não seja refém dessa ditadura invisível de narrativas. Acesse agora a minha plataforma exclusiva e totalmente livre de censura, o nosso bunker de inteligência. Já somos mais de 3.000 analistas de elite que financiam a verdade lá dentro e que se debruçam diariamente sobre o mapa do que realmente acontece. Aponte o seu celular agora para o QR Code que está aparecendo na sua tela e clique no link fixado na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora, preste muita atenção. Todo santo dia uma avalanche de pessoas me pergunta: Shimon, como você faz para falar com milhões de pessoas no YouTube todos os meses? Como você domina a comunicação a ponto de chegar a quase 1 milhão de inscritos e seguidores batendo de frente com o sistema em todas as redes sociais? Meus amigos, pensando nisso, eu e minha equipe tivemos uma ideia letal. E não é mais um cursinho teórico virtual para te tomar tempo. É uma imersão presencial, brutal, física, aqui dentro dos meus estúdios. Mão na massa. Você vai aprender a ler os códigos, vai entender os gatilhos e vai dominar o que me garante esse sucesso absoluto em comunicação de alto impacto. Então eu te pergunto, olhando nos seus olhos: se eu abrisse a caixa preta do meu método para você vir aqui, pisar no meu estúdio e sentar nesta mesma mesa, você gostaria de ter essa oportunidade? Desça agora nos comentários e digite em letras maiúsculas: eu quero. Escreva isso agora, porque muito em breve nós traremos grandes novidades que vão mudar o seu jogo para sempre. Pare de perder tempo tentando achar aquele filme legal na Netflix, no Amazon. Nós criamos um canal com dicas de séries e filmes, sem cultura woke, sem mimimi, apenas para você aproveitar melhor o seu tempo com a sua família. Link na descrição, no comentário fixado e no card que vai aparecer na sua tela também. Agora se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo. Dá trabalho para fazer. Blinde a sua mente. Eu sou o Shimon Oliveira e te